Tudo começou em um mundo distante onde estava acontecendo uma guerra. O comandante inimigo dizia: mate todos os rebeldes. E então os rebeldes, cercados em pequeno número, precisavam de um milagre para sair daquela situação. E então surge o Prota caindo do céu, e os soldados inimigos perguntando quem era aquele homem. E os aliados do Prota abriram um sorriso. E então o Prota diz: eu me chamo Leon, vim de outro mundo, lá eu me chamava Senzu. O Prota partindo ao ataque, o comandante do exército inimigo dizendo: este é o grande território do Mestre Jin, uma das 4 grandes nações. O Prota simplesmente ignorou ele, passou o sarrafo em todos os inimigos, pois o primeiro trabalho que ele aceitou neste mundo era de liderar uma rebelião. Detalhe, ele achava muito simples, era só destruir tudo à sua frente, com uma força incomparável. Ele então passou a ser chamado de O Renegado Imortal, mas isso foi há 2 anos atrás. Agora ele é apenas um cara comum. No ano passado, o restante do exército rebelde foi dissolvido e um novo imperador subiu ao trono. Atualmente ele é casado com uma garota bem comum chamada Zou Hiyori. As condições familiares dela não são das melhores, mas ela não é fresca com nada, e ele acha ela linda. Então ela diz para ele comer, porque não encontraria nada assim depois. Prota fala que a comida é boa e não é pior que a comida do Império. Então ela acha estranho e pergunta: como você sabe o sabor da comida imperial se você nunca comeu ela? Então ele diz: comeu tantas coisas que ele poderia imaginar o gosto da comida imperial. Então ela diz para ele continuar comendo, e ele diz que o artesanato daquela comida é incomparável ao da comida imperial. Admirando a Avis, ele pensa que a vida que ele sempre quis, ter uma esposa comum, ser um cara comum, tudo tão comum, até que de repente acontece uma explosão na cidade. Ele estava sendo invadida. Acaba com o trono pela bênção celestial do grande Jian. Vida longa aos rebeldes, vida longa ao renegado imortal. Por que esses caras se rebelaram de novo? E então as pessoas gritavam por socorro. E o Prota pensando: por que eles foram se rebelar aqui agora? Eles estão assustando minha esposa. Então o Prota pega ela no colo e diz que ele está lá, que nunca deixará ela se machucar. E então ela diz que os rebeldes são um bando de parasitas que só sabem destruir tudo sem parar, etc, etc, etc. Nisso o Prota rindo sem graça, porque acaba que ela tá xingando ele, só que ela não sabe dessa parte. Então ele diz a ela que o antigo imperador era idiota sem princípios, e foi culpa deles, as rebeliões. Quem sabe o novo imperador não seja idiota como o antigo. Nisso ela fica brava, e ele fica se perguntando por que ela ficou brava. Aí eu pergunto a vocês: qual mulher não ficaria brava por discordar dela? E então ele sai correndo, quando de repente ele para. Aqui podemos pensar que o Prota é azarado, mas como ele é forte, os inimigos provavelmente vão se dar mal. E então Prota fala para ela se esconder atrás dele. Então o Prota fala: o rei celestial cobre o tigre. É a frase, era usado um código secreto, que nele significava que alguém é tão ousado como ousa provocar seus próprios ancestrais. O comandante do exército inimigo pergunta o que você quer dizer com isso. O Prota percebe que eles são impostores por não ter entendido o código. Então o cara do exército fala com o comandante que eles não têm ki, e diz que são pessoas comuns e o que fariam com eles. Então o comandante diz para matar o Prota, porque eles não eram grande coisa, e deixa a garota viva para brincar com ela depois. Então o cara começa a ir para cima deles, e o Prota pensa: eles não conseguem ver meu ki oculto. Impostores mais inúteis. Nisso a esposa puxa ele para sair correndo dali. O Prota pensa em não chamar a atenção, senão os negócios dele na capital seriam expostos. Então ele começa a fazer seu Kamehameha. Brincadeira, gente. Ele usa um poder com as pontas dos dedos, coloca um mínimo de poder para não estragar todo o seu disfarce. Então ele dispara, causa uma grande explosão e os inimigos vão pro ar. Depois de um tempo, a fumaça causada pela explosão vai se dissipando, e o Prota diz: finalmente acabou, ele só está o pó. Então ele pergunta a ela se está bem. Provavelmente foi um especialista que o salvaram, e diz que ele tem muita sorte por isso. Nisso o exército imperial corre e depara com o estrago. O comandante do exército imperial pede para vasculhar toda a área com cuidado, capturar as pessoas que estiverem naquele local. O Prota pensa que a próxima refeição dele vai ser na prisão. O comandante se aproxima do buraco e diz que a pedra de Balzal é resistente, foi transformada em pó tão facilmente. Nisso ele percebe que o Prota e sua esposa estão por perto, e diz ao seu exército para interrogar o homem e a mulher separadamente. Então Prota é levado e diz à sua esposa para não ficar com medo, porque ele já estaria de volta. Então o exército se aproxima da esposa dele, ficando aliados na frente dela, e se ajoelha e diz: Vossa Majestade. Quem diria, meus amigos? Ele é a imperatriz da bagaça toda. O comandante entrega a lista de quem estava naquele local, e ela ainda estava pensando quem fez aquele ataque que salvou eles. Então o comandante do exército diz quem eram os rebeldes. Ele falou que na verdade era um gangster da cidade que algum nobre contratou. Então foram as famílias aristocratas e fizeram isso.
isso, pensando nisso, o líder do exército rebelde estaria escondido na capital. Enquanto isso, nosso prota, na sede do governo, se despede dos guardas, agradecendo a hospitalidade. No caminho, ele pensando, e eles foram muito educados, ao invés de interrogar eles, serviram comidas deliciosas e deixaram ele embora. Então sua esposa pergunta como é que foi, e ele responde que foi tranquilo e pede desculpa por deixá-la esperando por tanto tempo. Então ele pega na mão dela e começam a caminhar. Então ela fala que o ataque foram das famílias aristocráticas, que eram para dar um choque no imperador e abalar sua posição, seguindo suas vidas eternamente por benefício. E como o imperador acabou de subir o trono, foi um aviso para ele não mexer com suas famílias. Porta se impressiona com a inteligência da sua esposa e diz que ela acabou de falar igual uma imperadora. Então ela desconversa, e fala que ouviu dos oficiais. No caminho ele se depara com uma mulher chorando em cima do corpo do seu marido, que acabou morto no conflito com os rebeldes. E a esposa do prota diz a ele que isso pode vir a acontecer com eles também. Então o prota aperta sua mão e diz que ao lado dele é o lugar mais seguro do mundo. Então ela fica envergonhada e diz: só se for você que vai ficar seguro. Ela está pensando em lidar pessoalmente com os aristocratas e os rebeldes, pois ela não quer que o bebê dela se machuque, e sim, o bebê que ela se refere ao protagonista. E nisso termina com o prota pensando que se o imperador não cuidar deles, ele mesmo vai cuidar. E assim termina esse episódio. Se gostaram do resumo, deixa o like, se inscrevam e até a próxima.